Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início, então, neste programa, nós vamos falar com o nosso Pai Criador em oração neste momento. Eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nos achamos em Tua bendita presença, humildemente. Nós pedimos nesse instante o perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, e entregamos nossas vidas em Tuas benditas mãos, pedimos direção, pedimos a cura divina, a saúde para todos, a bênção e a paz. E também pedimos para o Senhor nos dar inspiração divina para realizarmos mais este programa para a glória do Teu bendito nome e para a edificação do povo do Senhor. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e Te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados,
A escritura que vamos ler está no Evangelho de São João, capítulo 6, e nós leremos a partir do versículo 40, não é? Vamos ver aqui se é o 40, só um minutinho aqui, nós já... vamos começar no 39. Versículo 39, Evangelho de João, capítulo 6, não é? Muito bom, então enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos todos os dias. Este programa, ele é publicado aqui pelo nosso canal do YouTube, a mensagem do sétimo anjo diariamente. E também ele é publicado através dos nossos grupos de WhatsApp, que são 3 grupos, não é? E então, a mesma programação é publicada no canal do YouTube, é repetida em nossos grupos de WhatsApp, e isto torna-se uma maior facilidade para que os irmãos possam, assim, mais de imediato, mais rapidamente, poderem assistir, poderem ouvir, não é? Porque é somente áudio, então poderem ouvir a nossa programação e ser abençoado por Deus, não é? Então, se você desejar fazer parte de um dos grupos, o número do WhatsApp nosso está aí na descrição do vídeo do YouTube. É só então fazer o teu pedido e não esqueça de deixar o seu nome também, para que nós possamos, ao te adicionar, colocar o teu nome aí no contato, não é? Agora, nós queremos lembrar que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste e em Campinas. Na cidade de Santa Bárbara do Oeste, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Romênia, 212, no Jardim Europa. E ali os nossos cultos são realizados todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Esse Parque Residencial Shalom, ele faz parte do bairro Boa Vista. E então é bem próximo ali ao complexo penitenciário Ataliba Nogueira, não é? Os cultos ali, então, são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E dito tudo isso, então agora nós vamos para a leitura da bendita Palavra de Deus, conforme nós anunciamos, São João, capítulo 6. E nós vamos começar do 39 em diante, não é? Vamos aqui então. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas:
e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Bom, vamos parar aqui no 48, não é? Toda a escritura é maravilhosa, mas o nosso tempo exige que nós não nos prolonguemos demais, não é? Então nós chegamos do 39 ao 48, não é? E agora nós vamos ouvir uma canção para o nosso enlevo espiritual. O nome da canção é A Volta do Filho Pródigo e é interpretado pela dupla do Angelical, se eu não estiver enganado, não é? Dupla ou som angelical, qualquer coisa assim, mas isso não faz muita diferença. O importante é que nós vamos ouvir o louvor e sermos grandemente abençoados, não é? Então, ouçamos e meditemos. Ouça, meu amigo, esta velha história que eu vou contar. Uma antiga história de um jovem que um dia desprezou seu lar. Pediu sua parte que ele havia com seu velho pai. E pelo mundo afora ele foi embora ao mundo gozar. Pague a minha parte, do qual tenho direito, pois quero ir embora pra nunca mais voltar. Seu pai então lhe deu e disse com amor que Deus te acompanhe por onde tu andar. Pegando sua roupa pra sua família, ele disse adeus. Seguiu seu destino e com os passos lentos pôs-se a caminhar. E pouco a pouco, desaparecendo, no caminho foi. E o seu pai ficou triste, soluçando, triste a chorar. Querido Senhor, olha pro meu filho, que tão só está, pois sozinho partiu. Livrai do perigo, da morte e do mal, mas também regressar do lar onde saí. Estando distante com os seus amigos, ele se ajuntou. Então pelos bares, bebendo e jogando, ficou a gastar. Em pouco tempo, todo o seu dinheiro logo se acabou. E os seus amigos então começaram a lhe abandonar. Todo maltrapilho, o mendigo ficou, passando até fome, sem poder trabalhar. Lembrava das farturas lá do seu velho lar, e muito envergonhado lá resolveu voltar.
seu pai avistou de longe um homem que se aproximava. Ficou assustado, pois não imaginava ser o filho seu. Tal foi a surpresa quando de pertinho o reconheceu. Felizes se abraçaram, alegres choravam, davam glória a Deus. Seu pai ordenou para que arrumasse a mesa e todas as farturas então colocou. Uma grande festa fizeram nesse dia, pois é o filho pródigo que a seu lar retornou. Amém, amém, graças a Deus. Agora, meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade à mensagem, à leitura, o estudo, da mensagem Obra é Fé Expressada. Para quem não tem assim bastante conhecimento, essa mensagem foi pregada pelo profeta de Deus, William Branham, e foi gravada em fitas cassete, e depois transcrita para o livrete, para a literatura. E nós estamos aqui então agora com a mensagem diante de nós e nós vamos dar continuidade então, Parágrafo 123. Assim sendo, notem, nenhum homem pode vir a mim se meu Pai que me enviou não o trouxer, e todos os que o Pai me tem dado virão a mim. Eles o reconhecerão. Nenhum outro homem o pode fazer, nenhuma outra pessoa. Não importa quão boa seja, tem que ser revelado a você. Então, você vê quem é Jesus Cristo. Amém, Então, ele está explicando para nós que ninguém pode, confirmando aquela escritura de São João que nós lemos, ninguém pode conhecer a Deus senão aqueles que Deus revelar. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. E agora, os judeus que conviveram com o Senhor Jesus Cristo ali, não podiam reconhecer Deus ali naquela pessoa humana que se chamava Jesus, Então, essa era a questão, essa era a dificuldade. E ainda é assim até hoje, Muitas vezes as pessoas, quando citam Jesus ou Jesus Cristo, eles pensam que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E não é. Ele, o Senhor Jesus Cristo, era o próprio Deus encarnado aqui na Terra. Mas vamos em frente, senão o tempo acaba, Agora, aqui está o plano predestinado, à clara vista. Tal como qualquer outra semente, a palavra de Deus é uma semente e tem que ter o terreno preparado de antemão. Se você semeia semente e simplesmente as atira na terra, não fará nenhum bem às aves. Comerão, As aves comerão. Se você as atira entre cardos e espinhos, estes as sufocarão. Muito logo. A parábola de Jesus diz assim: de maneira que o terreno tem que ser preparado primeiro.
Assim sendo, Deus, em sua soberana graça, prepara o coração primeiro. Ele te preparou antes da fundação do mundo para receber a Ele nesta era. Ele conheceu a você antes por seu pré-conhecimento e lhe ordenou para a vida eterna. Ele conhecia a você e, portanto, lhe preparou. Por essa razão foi que você cambaleou fora destas coisas e cambaleou para aquilo que você tem agora. Era Deus lhe guiando ao lugar que Ele havia ordenado para que você estivesse, ou se esse terreno não está preparado de antemão, ela não pode crescer. Essa é a razão pela qual a semente da fé, quando você está pregando fé, vê o discernimento do Senhor e vê o que sucede e todos os dons da Bíblia operando. As pessoas operando dizem: ó, aleluia, eu o creio, e vêm e se encontram decepcionados. Vejam, o terreno tem que ser pré-ordenado. E você sabe quando ela fez contato com ele. Então, é uma comparação que o Senhor Jesus Cristo fez sobre a semente e sobre a terra. Em um certo aspecto, nós já comentamos esse quadro, né? Aqui. Em um certo aspecto, você é a terra, aonde foi semeada a semente, e a semente é a palavra de Deus. E em outro aspecto, você é a semente que cai no chão, não é? Que é semeado na terra. Então, são apenas para o Senhor Jesus Cristo fazer comparação entre nós e a própria natureza, não é? Como minha águiazinha ontem à noite. Essa águiazinha ele não tinha uma águiazinha lá não. Ele estava fazendo a comparação de uma águia. Então, ele quer dizer isso. A minha águiazinha, isto é, a águia do meu assunto, não é? Quando escutou o grito da mamãe, a águiazinha, quando ela escutou o grito da mamãe águia, o conheceu. Há uma grande diferença entre esse grito e o cacarejar da galinha. Vem? Porque ele era águia desde o ovo. Ele não foi feito uma águia ali mesmo. Ele sempre foi uma águia. E um cristão hoje o foi sempre. Amém? Quer dizer, desde antes de estarmos aqui na terra, nós já éramos essa semente. Você que crê, você que ouve a palavra e é chamado e é atraído por ela, e você crê plenamente, sem nenhuma dúvida, não fica batendo cabeças, não fica discutindo a questão, então você já era uma semente desde sempre, não é? Essa é a razão do divórcio quando você está divorciado. Porque você estava naquela armadilha. Veja, por seus primeiros pais, Adão e Eva. Você vem a ser um pecador por natureza. Você não queria ser, porém, agora você ouviu o Evangelho
e a fé vem pelo ouvir, a revelação vem pelo ouvir, há uma coisinha dentro de você. Outro homem assentado ao seu lado diz: eu não creio nessa coisa. Não tem sentido. Então alguém que às vezes possa estar assentado ao lado da gente, ouvindo aquela pregação, ouvindo aquela palavra, ele possa dizer: isso não faz o menor sentido. Eu não acredito nisso, não é? Eu não creio nisso, diria a pessoa, não é? Não quero ter nada a ver com isso. Tal como fizeram no dia de Pentecostes, que riram e diziam: estes homens estão cheios de mosto. Eles sabiam que era uma grande coisa para aqueles a quem estava ocorrendo. Por quê? Era Deus revelando-se ao indivíduo, enquanto outros riam. Estes estavam se regozijando, era uma revelação individual, a qual é fé. Então ele está dizendo aqui que fé é uma revelação que vem para os nossos corações. Eu me lembro quando ouvi essa palavra, e eu tinha um amigo muito chegado, eu ia na casa dele todo domingo para a gente conversar sobre a Bíblia e sobre tudo que nós gostávamos de conversar, que era a respeito de Deus e de sua palavra, não é? Mas quando nós entrávamos neste assunto, ele nunca aceitou. E eu sempre ficava mais quieto, então, porque eu não fui na casa dele para discutir, para brigar com ele, então muitas vezes eu ficava mais calado, mas eu ficava prestando atenção naquilo. Por que que eu estou crendo e nós somos dois amigos, dois companheiros evangélicos, e eu quero crer, eu gosto disso, e eu estou crendo nisso, e ele não consegue, não é? Então eu já ficava pensando isso, mas eu não tinha lido nada ainda, praticamente, do que o profeta de Deus havia pregado, né? Depois que nós começamos a nos inteirar melhor, não é? Bom, fé é revelação, então. Fé que é revelação. Se não houvesse sido fé, então nem sequer haveria estado ali. Era fé. Simplesmente a semente tem que ter o terreno preparado de antemão. Portanto, a todo aquele que dantes conheceu, a esse chamou. A todos que chamou, a todos que antes conheceu, a este predestinou. Se querem ler isso, está em Romanos capítulo 8, versículo do 28 ao 34. Isso que ele acabou de citar aqui. Se você quiser ler, está lá naquela escritura citada agora, né? Romanos 8, do versículo 28 ao versículo 24. E também está em Efésios capítulo 1, do primeiro versículo até o 5. Efésios 1, do versículo 1 ao versículo 5. A todos os que antes conheceu, a estes chamou. A todos os que chamou, a estes justificou. E a todos os que justificou, a estes já glorificou. Então isso aqui é importante, já glorificou. Esses que se enquadram aqui
na escritura lida, que foram justificados e depois foram chamados e tudo mais, já estão glorificados. Não há nada fora de ordem. Pensamos que o há. Porém, olhe, nas Escrituras está justamente na forma em que a palavra de Deus disse que, justamente na forma em que a palavra de Deus disse que seria. Vemos que a mensagem é rejeitada hoje. Não é isso justamente o que a Escritura diz que faria? Né? A mensagem de Deus, quando fala mensagem, não está se falando de uma igreja, de um grupo, de uma denominação. Está se falando da palavra que foi enviada por Deus. Né? Então, sempre foi assim. Todo tempo que Deus mandou a mensagem, para aquela era, para aquele tempo, ela foi rejeitada pela maioria das pessoas. Uma grande minoria foi que conseguiu ver pela fé, pelos olhos da fé, foi que tiveram a revelação e que conseguiram crer, não é? E se alguém não ouve a mesma coisa que você está ouvindo e aquela pessoa não consegue crer, não a condene. Essa pessoa não foi predestinada para ver aquilo, não é? Então, são ordenadas por Deus. Isso deveria fazê-lo caminhar contente. Esse é o problema conosco hoje. Muita diferença em comparação com os cristãos do passado, quando a revelação real e verdadeira de Jesus Cristo, sendo Emanuel, morou nos corações daqueles homens. Eles eram gente rude, porém hoje estamos recebendo palmadinhas pelas denominações, como, lhe digo que eles não têm a revelação. Palmadinhas aqui quer dizer uns tapinhas, uns abraços, né? E tal, assim, pelos demais. Então ele disse, eu lhes digo que eles não têm a revelação. Vejam, por aqui você está dependendo da revelação deles. Se sua revelação não está de acordo com a palavra de Deus, então está mal. A minha ou a de qualquer outro aí é que vem a demonstração. A palavra de Deus diz qual é correta e qual é incorreta. Qualquer semente tem que ter seu terreno naturalmente. Portanto, a todos os que ele antes conheceu, vejam, ele já sabia o que ia suceder. Notem, Jesus voltou a dizer sobre a semente. Uma caiu na pedra, outra em terreno misto. Vejam, onde haviam espinhos, cardos e tudo mais, ela não pôde crescer. E outras em terra boa, bom solo, o qual havia sido já preparado. Aleluia. Mais um parágrafo aqui, né? 132 agora. Todo homem aqui é como um pintainho. Está olhando ao longo, tratando de encontrar algo. Golpeia nisto, golpeia naquilo. Porém, depois de um momento, de repente surgiu um grito do céu.
ele tinha falado lá atrás um pouquinho, momentos antes, da história de sua águiazinha, não é? Então, de repente surgiu um grito do céu. Ele o reconheceu, aquele pintinho ou pintainho, que na verdade não era um pintainho. Ele estava vivendo ali no terreiro, juntamente com os demais pintainhos, com as galinhas e tudo. Mas ele mesmo, em sua própria natureza, ele não era um pintainho. Ele tinha algo diferente em sua natureza. É do mesmo jeitinho que acontece com o cristão, quando ele recebe a revelação que veio de Deus, quando ele recebe a mensagem que veio de Deus. Eu já disse, não é porque ele passou para um grupo que chama mensagem, não. É quando ele recebe essa revelação da mensagem, da palavra falada de Deus. Então é a mesma coisa do pintainho que estava lá entre os demais pintainhos e junto com as galinhas, né? Então, num instante, essa é a palavra de Deus. Vejam, ele a conhece, pois há algo em seu coração que lhe tem sido dito, lhe tem sido revelado sobre ela. Bom, nós vamos parar aqui, não vamos prosseguir porque o parágrafo pode ser um pouquinho extenso e nós terminamos o 132. Então vamos parar por aqui, nós vamos orar, ter uma palavra de oração agora, apresentar diante do Senhor nosso Deus todas as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas lutas, a nossa saúde, e nós vamos pedir a Ele tudo o que nós precisamos, porque Ele conhece melhor, mesmo antes de nós pedirmos. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador, nós pedimos ao Senhor a tua graça e a tua bênção, pedimos a cura para as enfermidades que nos afligem, pedimos a bênção para tudo quanto necessitamos, para o trabalho, para o lar, para a vida cotidiana, e que também, sobretudo, o Senhor nos faça cada vez mais crentes fiéis e revelados na tua bendita palavra, ó Pai. E nós pedimos ao Senhor todas estas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, e nós já te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, amados, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, e se o Senhor Deus permitir, nós voltaremos e estaremos juntos em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.